Esse vídeo é pra falar sobre como um anime que de início parece o self-insert do autor é pra mim uma das obras mais interessantes que eu já vi. Normalmente as pessoas gostam de ter outras pessoas ao seu lado que vão validar suas atitudes, o que é de certo modo normal, pensando que nós, seres humanos, evoluímos para estar tentando sempre se inserir no grupo. Afinal, ser rejeitado por ele na época das cavernas significaria, na maioria dos casos, a morte. Acontece que nós não estamos mais constantemente lutando contra grandes predadores, e ser rejeitado não tem uma consequência tão cruel quanto a morte hoje em dia, mas pode ter outros tipos de consequência. E é basicamente assim que começa Oregairo, mostrando o pensamento deturpado de um garoto que foi rejeitado não só por garotas, mas por todo um coletivo. Hikigaya Hachiman acredita que a juventude é uma mentira, que gentileza é uma mentira e que essas coisas são mentiras tolas que as pessoas contam uns pros outros. E como qualquer professor sensato faria, a sua professora, Hiratsuka, busca um jeito de mudar o seu pensamento idiota. O jeito mais interessante que ela encontra foi moldar ele na prática. Colocou ele no clube de voluntários, um grupo o qual a função é ajudar as pessoas a realizar seus pedidos na escola, junto de uma garota tão problemática quanto ele, Yukinoshita Yukino. E posteriormente, Yuigahama Yui vai entrar nesse meio. O ponto central nesse encontro é que Hikigaya reafirma para todos e para si mesmo que ele não quer mudar, que as coisas que ele acredita e o modo no qual ele vive são absolutos. Não vou mudar porque juventude é uma mentira, não vou mudar porque as pessoas no fundo são más. Então, silenciosamente, a obra acaba fazendo uma pergunta para o telespectador. Se Hachiman precisa se afirmar tanto, será que ele realmente não quer mudar? Seria muito simples responder que sim ou que não, mas é exatamente aí que mora o problema. Se Hachiman no fundo quer deixar de ser quem ele é, então por que bater tanto a cabeça pra provar que tá certo? Nas palavras dele, isso é orgulho masculino. No entanto, todos podemos ver que isso não passa de nada além de medo, e esse medo é quebrado de camada em camada durante a obra. Mas primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre como é o método Hachiman de resolver as coisas. A princípio, ele mesmo auto-intitula essa maneira de fazer as coisas como a maneira mais objetiva e lógica possível. Porém, com o passar dos problemas, não só fica evidente um padrão para quem vê o anime, mas também fica evidente para os personagens dentro da obra. Isso é, Hikigaya sempre pensa que as pessoas são o pior possível e ele sempre acaba se tornando o alvo da situação. A primeira vez que isso acontece de forma impactante é no final da primeira temporada, depois do Hachiman já ser considerado um amigo para Yui e para Yukino, em que ele encontra a presidente do comitê do festival e pede para que ela volte ao palco para concluir a apresentação. Ao invés dele passar a mão na cabeça dela e dizer coisas como "tá tudo bem, vamos voltar juntos e tudo será resolvido", Hikigaya escolhe o caminho que ele iria expor a hipocrisia da garota, mas se tornaria o vilão. Nesse momento, todo mundo aceita aquilo como se fosse normal, afinal, era só o idiota do Hikigaya resolvendo o problema de maneira cínica. Porém, a coisa escala num próximo momento, quando as duas garotas percebem que ele se auto-sacrificava em todas as situações. O próximo problema que eles teriam que resolver envolvia todo o grupo de secundário de personagens, que são uma espécie de grupinho dos populares. Resumidamente, tinha um garoto que queria se declarar para uma menina do grupo, mas uma rejeição poderia separar o grupo todo, e todo mundo sabia que o Tobi, o garoto em questão, seria rejeitado. Então a função do Hachiman aqui era simples, impedir com que ele se declarasse, e como ele fez isso? Se declarando antes dele, na frente de todo mundo. Chega a ser engraçado e chocante a primeira vez que você assiste isso acontecendo, mas enfim, dessa vez o problema foi solucionado. Mas mais uma vez, o custo era a reputação do Hikigaya. E dessa vez, o problema afeta ainda mais as duas meninas. Tanto por nesse momento da obra elas provavelmente já terem desenvolvido algum sentimento romântico por ele, tanto porque agora o amigo sofria na frente delas. Eu acho importante nesse momento citar a justificativa do Hikigaya para fazer esse tipo de coisa, que é algo como: já estou sozinho, já sou rejeitado, se eu for o alvo da situação, o problema se resolve e nada muda. Esse é o caminho lógico, óbvio do Hikigaya para resolver as coisas. E ele é claramente um problema, afinal, ele não tá mais sozinho, ele tem a Yui e a Yukino, que agora acabam sofrendo junto com ele. Essa situação é a gota d'água para Yukino. Ela fala que ele não tá resolvendo nada, só tomando as dores dos problemas para si, e no fim das contas, sempre tem alguém machucado. Ele finge que isso não afetou ele, mas esquentado com a situação, ele ainda se desentende com a irmã e com o amigo Ayato. Esse momento vai deixando claro a casca que envolve ele. Mudar exige encarar a verdade sobre si mesmo, exige autoanálise. E autoanálise acompanhada de verdade é uma coisa dolorosa. Primeiro ele teria que admitir que o método dele é ruim, e depois teria que admitir que a maneira qual ele vive é infantil. E esse exercício torna tudo mais difícil. Olhar para si mesmo gera dúvida, gera desconforto e, acima de tudo, gera necessidade de admitir que errou. É interessante, porque a irmã dele acaba sendo o motor maior dele nessa reflexão. É como se a relação dos dois flutuasse tal qual o resto da vida dele. Se ele se dá bem com as pessoas, se dá bem com a irmã. Se ele se dá mal com as pessoas, eles brigam, o que é uma ótima maneira de expressar objetivamente a mente e os sentimentos dele na obra. Afinal, ele passa por longos momentos de reflexão até chegar para a irmã e admitir que vacilou. Sem dúvida, o ponto alto dessa temporada, e talvez até da obra, é o momento em que a casca do Hikigaya está completamente aberta, e surge possivelmente a cena mais famosa do anime, onde ele faz o pedido para o grupo de voluntários, e ele pede
algo verdadeiro. Se a pessoa assistir a obra desatenta ou sem prestar atenção no discurso da professora no mesmo episódio, fica parecendo que o Rick quer algum tipo de romance ou algo assim. Mas, embora um amor romântico possa cobrir as exigências do Rick, nessa situação não é exatamente isso que ele estava procurando. A última resposta restando é aquela que não se pode calcular: o coração humano. Sabe, você tem medo de machucar elas porque se importa com elas, mas é impossível não magoar os outros, estejam eles cientes disso ou não. As pessoas magoam as outras só por existirem. Fazem isso enquanto estão vivos e continuam fazendo quando morrem. Fazem isso pois se envolveram com elas e talvez façam mesmo se tentassem não se envolver. Mas se é alguém que você não se importa, você nem nota que está magoando a pessoa. O importante é estar ciente. Quando sente que está magoando alguém, é porque se importa com essa pessoa. Esse é o sentido de gostar das pessoas. Tem que estar preparado para magoá-las. Às vezes, as pessoas se perdem nas coisas, pois estão cuidando umas das outras. Porém, isso não é algo para ficar triste. O presente não é tudo, mas há coisas que só se pode fazer agora. No fim das contas, ele quer uma relação em que ele possa errar e não ser abandonado. O anime quer mostrar que, por mais convictos de algo que estamos, no fim, essa convicção pode só ser orgulho. E quebrar esse orgulho é um passo necessário para poder mudar e se tornar alguém melhor. Rikigai não quer algo verdadeiro porque se sente só. Ele quer algo verdadeiro para poder ser alguém diferente do que ele é. As pessoas acreditam que o relacionamento serve para ser confortável. Mas Oregairo faz questão de mostrar que um relacionamento verdadeiro faz você encarar suas próprias falhas e muitas vezes isso é extremamente desconfortável. A terceira temporada é quase que contrastante a essa. Embora ela ainda seja cheia de conflitos, ela é muito mais sobre as meninas do que sobre o Rick. E quando eles se solucionam, a obra expõe abertamente como as relações dele mudaram. Agora ele tem muitos amigos, agora ele tem uma namorada. Isso não é porque o universo decidiu que Hachiman era digno de ter essas coisas. Tudo isso surgiu na vida dele porque ele se deixou mudar. E tudo isso fica mais explícito quando a professora começa a repetir a redação que ele escreveu no início do anime em voz alta pra ele. Ele não discorda daquela redação porque alguém convenceu ele do contrário. Ele só tem um sentimento: vergonha. Ele sente isso porque aquilo foi escrito por alguém que tinha medo de confiar nas pessoas, medo de ser abandonado e medo de mudar. Além disso, tem outra maneira da obra deixar claro que ele mudou. A professora servia como alicerce para ele perceber o que tinha que fazer para ser alguém melhor. Quando ele consegue se tornar alguém melhor, ela é transferida de escola. Enfim, na minha visão, Oregairo é sobre isso. Não é sobre um moleque cínico que resolve as coisas de um jeito foda, ou sobre um romance que desenvolve em torno de problemas. Eu vejo que Oregairo é um anime sobre aceitar que relacionamentos de verdade são aqueles que conseguem fazer uma única coisa: mudar quem nós somos. Acho que é isso que eu tenho pra dizer. Valeu.